Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Neemias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já tínhamos visto Neemias chegando da Babilônia em Jerusalém, fazendo a vistoria e tomando frente àquilo que era necessário, ou seja, as suas ações em Jerusalém. Entretanto, isso desperta algumas reações aos seus vizinhos, e nós já conhecemos, Sambalá, Tobias, Gesem. Vamos ver, então, o que acontece. Os seus vizinhos não estavam gostando disso, porque o inimigo não gosta que nós acertemos os nossos muros, que nós acertemos as nossas defesas, as nossas proteções. Então veja, olha que coisa interessante. No primeiro momento, Esdras foi levado a restaurar o altar. E eu disse lá no vídeo de Esdras, de que a primeira coisa que nós temos que fazer é restaurar o altar. Depois nós vamos para o templo. Agora Neemias está restaurando os muros, a proteção. E assim na nossa vida espiritual. Primeiro o altar, depois o templo, depois os muros de proteção. Não pode haver lacuna, não pode haver nenhum lugar por onde o inimigo possa entrar na nossa vida e fazer estragos. Entretanto, ele não vai gostar quando a gente começa a restaurar os nossos muros e fazer a nossa proteção. Ele não vai gostar disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reagir. E é assim que eles fazem. Eles começam ridicularizando, ele começa zombando e depois eles partem para uma ação um pouquinho mais forte. E se fosse possível, se Deus não estivesse protegendo-os, eles iriam tocar na vida de Neemias e daqueles que estavam refazendo os muros. Então a primeira coisa é a zombaria. A primeira coisa é a ridicularização. Eles começam a ridicularizar. Só que quanto mais afrontados eles eram, mais eles se apegavam a Deus. Mais eles entregam os inimigos à justiça divina. Então, quanto mais as pessoas nos afrontam, quanto mais elas nos ridicularizam por aquilo que nós estamos fazendo de correto, que estamos restaurando os nossos muros, não deixando lacuna, não deixando brecha para o inimigo, mais nós ridicularizados seremos, mais zombados seremos. Como nós devemos agir? Nos apegando a Deus e entregando os nossos inimigos à justiça divina. Nós não temos que fazer nada, é a justiça divina que vai fazer. E aí eles se juntam, né? Sambalá era da Samaria, a gente já viu, fica no norte. Tobias, os amonitas, fica no leste, nós já vimos também. E Gesem, dos árabes, né? Os moabitas e edomitas, né? Lá no sul, e os adoditas. Ou seja, estavam cercados de inimigos, prontos para reagir quando as brechas estavam sendo fechadas, quando o muro estava sendo reconstruído. E aí, como a zombaria não funciona, como a ridicularização não funciona, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer incursões, molestação, ou seja, eles começaram a fazer uma coisa mais física. E eles tinham que se defender. E eles se defenderam. Neemias, então, agora ora, e nós temos uma passagem bastante extensa que eu tive a liberdade de colocar aqui, que fica mais fácil nós acompanharmos aqui pelo slide. Então, olha que coisa interessante.
Olha o que Neemias está dizendo. Neemias está entregando nas mãos de Deus, né? Não é ele, é Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Senhor, o Senhor está ouvindo o que eles estão fazendo? Nós estamos sendo desprezados. Esta é a palavra que eles estão colocando para nós. Faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça. Ou seja, a vergonha deles, aquilo que eles estão querendo para nós, que caia para eles. Faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ou seja, faz com eles aquilo que é devido a um idólatra, aquilo que é devido a quem não te respeita, aquilo que é devido a quem não te adora, aquilo que é devido a quem não te obedece. Que eles sejam um despojo, que eles sejam o resto, que eles sejam um punhado numa terra de cativeiro. Porém nós, olha só, oramos ao nosso Deus. Agora ele fala nosso, porque é do povo. Nosso Deus. Por causa desta ameaça, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O que eu estou aprendendo aqui com Neemias? Porque nós temos que nos colocar na presença de Deus e nós temos que buscar vigiar. Neemias está dizendo que estamos sendo ameaçados, os muros ainda não estão certos, então eu vou precisar da proteção de Deus. Eu preciso vigiar de dia e de noite. Amado, você precisamos vigiar de dia e de noite. Por quê? Porque os nossos inimigos não estão brincando. Lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Isso ele está falando agora para os irmãos. Ele está falando agora para as pessoas que estão com ele. Que as pessoas lembrem de Deus, que as pessoas que estão no mesmo barco que ele, na mesma situação que ele, se apeguem a Deus. Não tem outra saída. Eu tenho que me apegar a Deus. Este Deus é grande, este Deus é temível, este Deus é quem vai me proteger. E assim eu posso pelejar, eu posso lutar por mim, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas mulheres, né? E casas, né? Ou seja, pela família. Daquele dia em diante, olha a estratégia. Metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Então, uma parte protegia, outra parte trabalhava. Uma parte estava vigiando, outra parte estava trabalhando. Na obra de Deus, meu querido, existem aqueles que estão fazendo a obra, mas existem aqueles que estão, não hoje em dia, não empunhando lança, escudo, armas, arcos, couraça, mas eles estão em oração, em jejum. Então, era necessário que parte estivesse vigiando, parte estivesse pronto para a batalha espiritual e eu parte estivesse trabalhando. Então, enquanto eu estou trabalhando, tem alguém na minha retaguarda orando por mim, jejuando e cuidando nas armas espirituais. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Ou seja, eu começo pelo chefe. Eu começo por cada um deles. Cada um deles está pronto. Detrás de toda a casa eu tenho alguém pronto, vigiando, preparado para a guerra. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra. Tinha pá de pedreiro, tinha os petrechos de trabalhar os muros, os martelos, o cisel, estava lá. E a outra mão tinha uma arma. Então, meu amado, quando eu estou fazendo a obra, eu tenho numa das mãos o que eu preciso para fazer a obra, na outra mão a arma espiritual para me proteger. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, ou seja, eles estavam preparados para a batalha. Eles estavam trabalhando, eles estavam com a arma na cinta.
e assim edificavam. Eles estavam prontos para qualquer momento poder brigar. Nós temos que estar a qualquer momento prontos para poder brigar, seja por oração, seja por jejum, seja por qualquer outra forma que o Senhor assim disser. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Quem é que toca a trombeta? Quem toca a trombeta é um atalaia. É um atalaia que toca a trombeta, porque se ele percebe qualquer coisa, é ele que tem a obrigação de chamar atenção e de preparar o povo, porque o povo pode não ver que ele está sendo atacado. Então, este atalaia é aquele que está vigilante, é aquele que está observando tudo e ele tem a obrigação de avisar os outros para que os outros estejam prontos para a batalha. E aí tá dito o seguinte, diz aqui, o nosso Deus pelejará por nós. Então, nós temos aqui a promessa, né, de que quem vai lutar não somos nós. A gente está empunhando a arma, mas quem vai lutar não é nós. Quem vai lutar é o nosso Deus. Amém, amado? E as reações? As reações são estas. Então, nós temos aqui, por um lado, Neemias e o povo oram ao Senhor pedindo proteção e colocam guarda. Isso é uma arma. A oração é a guarda, ou seja, a vigilância. Isso é uma arma de proteção. Tá? Eles trabalham com armas nas mãos, como a gente viu. E as táticas são estas. Eu estou sofrendo zombaria, então eu vou tratar de oração e trabalho concentrado. Eu estou sofrendo complô, então eu vou tratar de oração e sentinela. Eu tenho que estar vigiante para que esse complô não se realize, para que essa armadilha não se realize. Eu estou sendo ameaçado. Eu tenho arma pronta e exortação ao povo. Está calmaria. Opa, a calmaria nem sempre é coisa boa. A calmaria, ela pode ser um prenúncio de uma tempestade. Então, armas e trabalho árduo, ou seja, espada e colher de pedreiro. Este é o resumo daquilo que a gente viu agora há pouco, né? Dos versículos que nós vimos agora há pouco. Mas não eram só estes homens, não era só Sambalá, não era só Tobias, não era só Gesem. Neemias enfrentava inimigos internos. Às vezes, amados, nós temos inimigos externos e inimigos internos também. E nós precisamos ficar atentos com isto. O povo veio se queixar. Por quê? Porque eles estavam sofrendo de fome e exploração. Como assim fome e exploração? Os homens deixaram de plantar para poder ajudar, para poder edificar. E aí, nem todo mundo tinha dinheiro para se manter. Eles precisavam da plantação para se sustentar. Então, eventualmente, eles precisavam de dinheiro. E os mais ricos emprestavam dinheiro. Não é errado emprestar dinheiro. O problema é que eles emprestavam dinheiro com usura. O que é usura? Usura é quando eu cobro um juro muito alto, fica muito além do que eu posso, tá? Para fazer o pagamento. Então, à medida que estava sendo reconstruído, eu estou percebendo que as pessoas não tinham o que comer e elas precisavam se vender os seus filhos como escravos, vender as suas terras, porque eles não tinham como pagar. Ou seja, eles estavam voltando à escravidão, eles estavam sendo libertos lá do reino da Pérsia e agora eles estavam sendo escravos dos seus próprios irmãos através de um empréstimo com usura. Eles podiam emprestar, mas não agora, não cobrando esses juros, esse juro absurdo que estavam sendo cobrados. Tá? A reação a tudo isso foi
clamor e remediação. Então, Neemias, além de enfrentar as questões externas, agora ele estava enfrentando também as questões internas. Como fazer? Bom, Neemias propôs a única coisa que podia propor. Ele propõe a restituição, a devolução tanto dos juros, daquilo que foi cobrado, né, em valores em relação aos juros, como também em relação às terras, ou seja, deveriam devolver tanto o dinheiro quanto as terras, porque eles estavam agindo como os assírios, eles estavam agindo como os babilônios, só que assírio e babilônio não eram povo, e estes ricos estavam agindo como assírios e babilônios em relação aos seus próprios irmãos. Eles entenderam isso, por óbvio, né? Neemias orou, Neemias clamou e falou com eles e eles entenderam todas essas coisas e assim foi feito. Ou seja, eles entenderam a situação e pactuaram, né? Eles então se dispuseram a cumprir este pacto, a cumprir este acordo. Neemias, por ele, também não ganhava nada para fazer isso. Ele, como governador, ele tinha o direito de receber pelo trabalho que ele estava fazendo, mas ele não recebia, ou seja, ele estava fazendo por conta do amor que ele sentia aos irmãos e por conta da reverência a Deus. Então, Neemias fazia isso porque ele tinha reverência a Deus, ele sabia que o que ele estava fazendo era plano do Senhor e, portanto, ele fazia uma coisa que era necessária ser feita por temor de Deus, por reverência a Deus, ele não cobrava nada. E também porque ele tinha compaixão com aqueles que eram seus. Isso nós encontramos, amados, de vez em quando, nós encontramos não só as questões externas, a oposição externa, mas às vezes também a oposição interna. E às vezes nós encontramos pessoas que querem se aproveitar de uma situação que é uma situação delicada, que foi o que essas pessoas fizeram. Mas graças a Deus, elas ouviram a voz de Deus e elas retomaram o seu bom senso e auxiliaram os seus irmãos. Amém, meu querido? Bons estudos!